Seja muito bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e hoje eu vou usar o Teorema de Pitágoras para achar a área de um losango. Não sai daí. Quem me pediu esse vídeo foi o Igor Raiol. Ele me mandou uma mensagem lá no Instagram, inclusive se você não me segue, @somatize_edna, tá ok? E é uma questão super interessante e super comum de provas, tá? De qualquer tipo de concurso. A questão fala o seguinte: um losango tem perímetro 40 centímetros e diagonal maior igual ao dobro da diagonal menor. Qual a sua área? Bom, primeiro, vamos lembrar o que é um losango, né? É aquela figura geométrica de 4 lados que tá lá, aquela parte amarela lá da bandeira do Brasil. Lembrou? Pois é. Para achar a área de um losango, nós calculamos o produto das diagonais dividido por 2. Então, eu preciso saber quanto mede as diagonais, né? Para poder calcular, fazer o que ele está me pedindo. Vamos desenhar aqui para entender melhor a questão. Vou pegar aqui minha reguinha, vou fazer o losango. Para fazer um losango, você pode fazer uma cruz e ligar esses pontos, os 4 pontos. Sendo que eu tenho um lado maior que o outro, né? Eu tenho que lembrar disso. Então, aqui, ó, fiz uma cruz. Aí, agora, vou ligar os 4 pontos. E terei o losango. Então, o losango é uma figura de 4 lados, cujos lados têm a mesma medida, igual a ideia do quadrado. O quadrado também tem a mesma medida. Mas qual que é a diferença? O quadrado, além dos lados serem iguais, ele tem os ângulos iguais a 90 graus, ângulos retos. E o losango, não necessariamente, tá? Bom, então tá aqui o nosso losango, desenhei ele mais ou menos. E o que eu sei de informação? Primeira coisa, que o perímetro dele é 40. O que é perímetro? Vamos lembrar. Perímetro é a soma de todos os lados, isso para qualquer figura em matemática, tá? Então, todos os lados juntos medem 40. Se eu tenho 4 lados, significa que cada um dos lados tem que ser o quê? A quarta parte disso, ou seja, 10. Então, cada lado aqui é 10 centímetros. É isso que eu tenho que entender. Pois bem, já sei que cada lado vale 10. No losango, o losango tem a seguinte propriedade: as diagonais se cortam perpendicularmente, ou seja, elas fazem ali 90 graus. A diagonal maior tem o dobro do tamanho da diagonal menor. Como que eu posso usar isso a meu favor? Bom, comentei com vocês que eu ia usar o Teorema de Pitágoras. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho os lados, eu posso usar o Teorema de Pitágoras, tá? Ele vai ser uma forma muito fácil, digamos assim, de me salvar. Aí, olha só, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Quando a gente pensa nas diagonais do losango, eu tô dividindo aquele losango em 4 triângulos congruentes. Então, eu vou pegar um para calcular o triângulo, o Teorema de Pitágoras, tá? E aí, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho que a hipotenusa vale 10, né? Vamos colocar aqui o triângulo, bonitinho. A hipotenusa vale 10. E o que eu posso falar sobre os catetos? Ele não falou que a diagonal maior é o dobro da diagonal menor? Então, por exemplo, se eu falar que isso aqui, ó, vale x, que isso representa o quê? Uma parte da diagonal menor, né? A metade da diagonal menor. Eu vou falar que esse lado aqui, ó, vale 2x. Por quê? A diagonal maior vale o dobro da diagonal menor, tá? Então, é isso que eu vou colocar. Então, eu vou colocar aqui um cateto sendo x e o outro cateto sendo 2x. E vou fazer o Teorema de Pitágoras, que é qual? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, para nós aqui, ó, vai ficar
10 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado aqui é 100, 10 vezes 10, igual a x ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 4, x ao quadrado. Aí, o que eu tenho aqui, ó? 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado, isso é 5x ao quadrado. Isso resultando em 100. Bom, para achar o x, esse 5 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter aqui, ó, 100 dividido por 5 é igual a x ao quadrado. Ou seja, nosso x ao quadrado vale 20, tá ok? Então, quando eu elevo o que eu quero descobrir ao quadrado, eu tenho 20. Essa resposta é um número inteiro? Existe um número que vezes ele dá 20? Não. O que a gente vai falar então? Que o número procurado, x, vai ser raiz quadrada de 20. Então, ó, achei aqui o nosso valor de x, raiz quadrada de 20, tá ok? Bom, então vamos voltar para a nossa figura. Vou pegar meu preto aqui. Se aqui eu falei que é x e eu achei que o meu x é raiz quadrada de 20, significa então que essa partezinha aqui é, até apagar aqui o x, raiz quadrada de 20. E a mesma coisa aqui para baixo, raiz quadrada de 20. Então, a nossa diagonal menor aqui, ó, é quem? Raiz quadrada de 20 com raiz quadrada de 20. Então, a nossa diagonal menor é 2 vezes raiz quadrada de 20. E aqui é 2x. Se o nosso x é raiz quadrada de 20, aqui então vai ser o dobro disso, ou seja, 2 vezes raiz quadrada de 20. O que vai ser a mesma coisa do outro lado, lembrando que as diagonais do losango se cortam no ponto médio, por isso que eu estou repetindo esse valor, tá ok? Então, a nossa diagonal maior, que eu vou chamar aqui de D maiúsculo, é 2 raiz quadrada de 20, mais 2 raiz quadrada de 20, 4 raiz quadrada de 20. Então, achei o que eu queria, falei no começo do vídeo que eu precisava achar quais eram as diagonais. Achei. Vamos calcular a área, então. A área do losango, para finalizar o nosso vídeo, a área é o produto das diagonais dividido por 2. Então, vamos ter aqui, ó, a nossa diagonal maior é 4 raiz de 20, vezes a nossa diagonal menor, que é 2 raiz de 20. Isso tudo dividido por 2. Então, aqui, como é que nós vamos multiplicar isso? O número de fora nós multiplicamos com o número de fora e o radical nós multiplicamos com o radical, tá? Lembrando que existe essa regra na multiplicação de radicais. Então, a nossa área vai ser 4 vezes 2, 8, e raiz de 20 vezes 20, 400. Ainda dividido por 2. Bom, raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20 é 400, né? Eu poderia ter colocado aqui raiz quadrada de 20 ao quadrado. Então, isso é 8 vezes 20 dividido por 2. Portanto, nossa área vai ser 8 vezes 20 é 160. Dividido por 2, 80. 80 centímetros quadrados é o que o problema está me pedindo. Se o perímetro do losango é 40 centímetros, a área deste losango vai ser, então, 80 centímetros quadrados. A professora deu o dobro, eu posso sempre falar que é isso? Sempre que ele me der o perímetro, eu posso falar que a área é o dobro? Não necessariamente, tá? Depende do problema, cada problema tem a sua especificidade, tá ok? Então, deixa um like, compartilha com seus amigos. Isso ajuda a gente a continuar aqui, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!